A gente propôs, né, algumas leituras, e uma dessas leituras era do Caraça, né? Então ele vai falar um pouco, para a gente aí pensar a respeito da matemática, ele vai falar assim, como é que eu encaro essa ciência, né? Então essa minha relação que eu vou encarar a ciência vai estar diretamente relacionado com como é que eu vou compreender essa matemática. Então se eu vejo a ciência como uma coisa exposta nos livros, ou se eu tento acompanhar e compreenda ela como um processo de desenvolvimento, como é que vai ser a minha relação? Então, se eu vejo ela como exposta nos livros, como uma coisa criada, eu acabo não vendo todo o que tem por detrás, processo histórico. Então, eu acabo vendo essa ciência como um todo harmonioso, onde os capítulos se encadeiam em ordem, sem contradição, né? Agora, se eu vejo, consigo visualizar e entender a ciência como um processo histórico, o que eu vou ver não vai ser um aspecto totalmente diferente. Então, eu vou conseguir perpassar e ver toda a trajetória histórica que tem, as contradições, e aí também está relacionado à matemática. Pode passar, por favor. O Caraça, ele vai falar assim, então, quando eu vejo, eu posso também adotar uma posição relacionada à matemática, que isso vai influenciar diretamente na minha organização do ensino, certo? Então, enquanto professora de um curso de matemática, eu vejo essa como um dos grandes problemas. Então, a matemática ela vai ser, às vezes, encarada como uma ciência à parte, que ela não está ligada à realidade, né? Que ela só está no gabinete, que ela não tem fechada, né? Não tem ruídos, elas não têm nenhuma contradição, né? Nem só, aí até o Caraça, mas fala assim, nem os clamores dos homens. Então, nada acaba sendo visualizado quando estou vendo essa matemática assim. Mas aí o Caraça vai nos falar assim, não há dúvida, né, de que os seus fundamentos, como qualquer outro ramo da ciência, ele está na vida real, né? Então, não tem como fugir disso. Então, isso tem que ficar claro para a gente. Ela vai se perpassar pela necessidade do seu surgimento ao processo histórico. Pode passar, por favor. Então, quando a gente está pensando nessa concepção que está de matemática, ela vai estar nos indicando, como nós vamos ver hoje aqui na apresentação, e agradeço aí essa equipe que a gente organizou essa manhã, então, a gente for ver isso, né? Então, a matemática como uma ciência, e essa matemática como ciência, ela vai passar como um produto de necessidade humana. Então, não tem como fugir dessa relação. Então, quando eu estou pensando nessa concepção de matemática, eu, enquanto professora, ou de organizar o ensino, eu tenho que organizar de alguma forma para que o aluno possa vivenciar e ver essa como um processo histórico que surgiu por necessidade humana. Então, ver essa relação desse homem com a natureza, e a partir dessa relação que vai, então, surgir essas necessidades dos conceitos mesmo. Pode passar, por favor, que eu tenho aqui essa relação com as categorias. Então, partindo dessa minha concepção que eu tenho em relação a essa concepção de matemática, há o subsídio dentro do método, que é o materialismo histórico dialético, né, que ele vai nos subsidiar nessa organização do ensino. Então, quais são as categorias que eu penso dentro do materialismo histórico dialético que vai subsidiar a organização do ensino em matemática? Então, dentro dos autores, né, a gente vai colocar aqui dentro da pedagogia histórico-crítica, claro, pensando aí, interrelacionando com a teoria histórico-cultural, temos a categoria do lógico-histórico, né, que é essa unidade, do abstrato ao concreto, do singular, particular, universal. Então, essas categorias, ela nos dá subsídio para poder pensar nessa organização do ensino da matemática. Pode passar, por favor. Então, desse lógico histórico, a gente pensa como uma unidade, que aí nós vamos ver aí hoje na apresentação, ela vai nos contribuir nessa sistematização da organização do ensino. Né? Porque como é que ela pode nos contribuir? Então, partindo dos autores, vamos colocar, coloquei o Copley como um dos autores para poder discutir, ele vai nos ajudar nessa possibilidade para que o aluno entenda que os conceitos, eles não surgem do acaso, né? Surgem pela necessidade humana. Então, quando eu estou pensando nessa categoria lógico, histórico, comunidade, é uma possibilidade para, enquanto eu professor, tentar organizar o ensino para que esse aluno compreenda o quê? Que, por exemplo, tem um conceito relacionado à fração. Quando ele surgiu partindo de uma necessidade humana, né? Não surgiu ao acaso.
Então, esse par dialético, lógico, histórico, ele é imprescindível para a organização do ensino da matemática.